Imagine caminhar pela Amazônia. Você olha para todos os lados e vê apenas árvores. Árvores enormes, rios, cipós, folhas, sons de animais e uma floresta aparentemente intocada. Agora imagine descobrir que bem abaixo de tudo isso existe um mundo completamente diferente. Estradas antigas, canais, grandes estruturas geométricas, solo criado e transformado por seres humanos. E até vestígios de sociedades que podem ter sido muito maiores e mais organizadas do que imaginávamos. O mais impressionante, muitas dessas coisas estavam literalmente escondidas debaixo da floresta. E durante muito tempo, ninguém conseguia enxergá-las. Fica comigo até o final, porque a última descoberta talvez seja a mais surpreendente de todas. E se você gosta de histórias que fazem a gente olhar para o mundo de uma maneira completamente diferente, já aproveita para deixar o seu like. Vamos começar. Durante muito tempo, existiu uma imagem muito forte sobre a Amazônia. A ideia de uma floresta gigantesca, praticamente intocada, onde pequenos grupos humanos viviam espalhados em meio à natureza. E é claro que povos indígenas vivem na Amazônia há milhares de anos. Mas pesquisas arqueológicas vêm mostrando que a história é muito mais complexa. Em diferentes regiões da floresta, pesquisadores encontraram evidências de que populações antigas modificaram profundamente determinados ambientes. E isso muda uma pergunta importante. E se em algumas partes da Amazônia, a floresta que vemos hoje estiver crescendo sobre uma paisagem que foi transformada por seres humanos há centenas ou até milhares de anos? É exatamente aqui que começa uma das histórias mais fascinantes da arqueologia moderna. Porque existe um problema. A Amazônia é enorme e a floresta é extremamente densa. Imagine tentar encontrar uma construção antiga escondida debaixo de dezenas de metros de vegetação. Do chão, pode ser praticamente impossível. Mesmo olhando de cima, muitas estruturas desaparecem completamente entre as árvores. Foi aí que entrou uma tecnologia chamada LIDAR. O nome parece complicado, mas a ideia é relativamente simples. Um equipamento instalado em uma aeronave dispara milhares ou até milhões de pulsos de laser em direção ao solo. Parte desses pulsos bate nas folhas. Outra parte consegue passar pelos espaços existentes entre a vegetação e atingir o chão. Depois, os computadores analisam o tempo que esses sinais levam para retornar. Com isso, os pesquisadores conseguem criar um modelo tridimensional do terreno. E então acontece algo quase mágico. As árvores podem desaparecer da representação, e o relevo escondido abaixo delas começa a aparecer. É como se alguém retirasse virtualmente a floresta, e foi assim que estruturas que permaneceram escondidas durante séculos começaram a surgir. Geometrias perfeitas, valas, muralhas de terra, plataformas, estradas, canais, áreas modificadas e grandes desenhos construídos diretamente no terreno. Algumas dessas estruturas são conhecidas como geoglifos. Talvez você já tenha ouvido falar dos famosos geoglifos do Acre. Quando vistos de cima, eles podem formar círculos, quadrados e outras formas geométricas. Mas existe algo ainda mais impressionante. Essas estruturas não são simplesmente desenhos feitos na terra. Algumas possuem valas profundas e grandes aterros. Ou seja, estamos falando de obras que exigiram planejamento, mão de obra e conhecimento do ambiente. E aqui surge uma pergunta fascinante. Quem construiu tudo isso? Durante muito tempo, a resposta para essa pergunta foi limitada pela falta de evidências. Mas quanto mais os pesquisadores procuram, mais o cenário começa a mudar. Em julho de 2026, um estudo publicado na revista Nature apresentou uma descoberta especialmente impressionante. Pesquisadores utilizaram dados de LIDAR em milhares de quilômetros de levantamentos aéreos no Acre e no Amazonas, e encontraram centenas de estruturas que eram desconhecidas ou muito difíceis de identificar pela observação convencional. A partir desses dados e de pesquisas anteriores, os cientistas estimaram que uma determinada região do sudoeste da Amazônia pode conter algo entre aproximadamente 24 mil e 30 mil estruturas de terra. Sim, milhares. E não estamos falando de pequenas marcas aleatórias,
são estruturas construídas por seres humanos. O estudo também estimou que, entre os anos 100 e 300 d.C., essa região poderia ter abrigado entre 1,25 milhão e 3 milhões de pessoas. É uma estimativa científica, não um número absoluto. Mas mesmo considerando as incertezas, o resultado é impressionante, porque ele sugere que determinadas áreas da Amazônia antiga eram muito mais densamente ocupadas e organizadas do que se imaginava. E isso nos leva a uma descoberta ainda mais curiosa: o solo. Existe um tipo de solo amazônico conhecido como terra preta de índio. E não é simplesmente uma terra naturalmente escura. Em muitos casos, ela está associada à atividade humana do passado. Restos de alimentos, carvão, matéria orgânica e outros materiais foram incorporados ao solo ao longo de gerações. O resultado pode ser um solo muito mais escuro e rico em nutrientes do que muitos solos amazônicos naturais. E os cientistas estão encontrando evidências de que essas áreas podem ser muito mais extensas do que os sítios arqueológicos conhecidos indicavam. Um estudo publicado na Nature Sustainability, por exemplo, estimou que áreas de terra preta, na região do território indígena do Xingu, podem ocupar pelo menos 3% a 4% da área analisada. Isso significa que a presença humana antiga deixou marcas que não estão apenas em ruínas, está na própria terra. É como se a floresta tivesse guardado uma memória feita de carbono, restos orgânicos, sementes, plantas e alterações químicas no solo. E existe outra pista extraordinária: as plantas. Quando pensamos na Amazônia, costumamos imaginar que todas as plantas estão ali simplesmente porque a natureza decidiu colocá-las naquele lugar. Mas algumas pesquisas indicam que populações humanas antigas ajudaram a modificar a distribuição de determinadas espécies úteis. Ao longo de milhares de anos, pessoas selecionaram, cultivaram, transportaram e favoreceram plantas que eram importantes para sua alimentação ou para outros usos. Isso significa que, em alguns lugares, a própria composição da floresta pode carregar pistas da presença humana antiga. É quase como ler uma história escrita nas árvores. Só que existe um detalhe: essa história é extremamente difícil de enxergar. Imagine uma estrada antiga. Hoje ela pode estar coberta por raízes, folhas e árvores. No chão talvez pareça apenas uma pequena elevação, mas vista através de um modelo de terreno criado por lidar, aquela pequena elevação pode revelar uma linha que segue por quilômetros, e isso aconteceu em diferentes partes da Amazônia. Os pesquisadores também encontraram evidências de redes de caminhos, áreas agrícolas, canais e assentamentos. Na Amazônia boliviana, por exemplo, o lidar revelou estruturas monumentais associadas à cultura Casarabe, incluindo grandes plataformas, canais e assentamentos que mostram um nível de organização muito maior do que muitos imaginavam para aquela região. Ou seja, a floresta não era necessariamente o oposto da cidade. Em alguns lugares, seres humanos criaram formas próprias de urbanismo adaptadas ao ambiente amazônico. E talvez seja justamente essa uma das maiores lições dessas descobertas. Quando imaginamos uma cidade antiga, pensamos em prédios de pedra, pirâmides, templos, muralhas, ruas pavimentadas, mas uma sociedade amazônica poderia construir sua infraestrutura utilizando terra, madeira, água, plantas e o próprio relevo. Muito disso poderia desaparecer visualmente depois de séculos, mas os vestígios continuam ali, debaixo da floresta. E isso nos faz pensar em outra questão: quantas coisas ainda não encontramos? Essa talvez seja a parte mais fascinante, porque a Amazônia é gigantesca e apenas uma pequena parte dela foi investigada com tecnologias capazes de revelar estruturas escondidas pela vegetação. Em uma pesquisa recente, os cientistas analisaram milhares de quilômetros de levantamentos aéreos. E mesmo assim, algumas áreas apresentaram limitações, porque a vegetação era tão densa que nem todos os pulsos de laser conseguiam alcançar o solo adequadamente. Ou seja, nós ainda não estamos vendo tudo. Estamos apenas começando a enxergar. E isso abre uma possibilidade incrível. Talvez existam milhares de outros sítios arqueológicos esperando para serem descobertos.
Talvez existam antigas redes de caminhos conectando comunidades que ainda não conhecemos. Talvez existam áreas agrícolas antigas que hoje parecem simplesmente partes da floresta. E talvez algumas das maiores histórias da Amazônia estejam justamente nos lugares que parecem não ter história nenhuma. Mas existe uma coisa importante que precisamos entender. Descobrir essas estruturas não significa que devemos sair escavando tudo. Muito pelo contrário. Grande parte desse patrimônio precisa ser estudada com extremo cuidado. Alguns locais estão dentro ou próximos de territórios indígenas. E os próprios pesquisadores reconhecem a importância de preservar a localização de determinados sítios. E aquela estrutura pode estar escondendo informações sobre a própria floresta. Que plantas existiam ali? Como as pessoas cultivavam alimentos? Como administravam a água? Como lidavam com períodos de seca ou enchentes? Como organizavam suas comunidades? Como transformavam o ambiente? Hoje, quando você olha para uma imagem da Amazônia, talvez enxergue apenas uma enorme massa verde. Mas agora você sabe que aquela aparência pode ser enganosa. Debaixo das árvores podem existir antigos caminhos, antigos campos, valas, plataformas, estruturas geométricas, solos modificados e vestígios de sociedades que desapareceram há centenas ou milhares de anos. É como se existisse uma segunda Amazônia, uma Amazônia escondida, não abaixo de centenas de metros de terra, mas escondida atrás daquilo que vemos todos os dias, a própria floresta. E talvez seja essa a parte mais bonita de tudo. A Amazônia não precisa ser vista apenas como uma floresta intocada ou como um lugar onde o ser humano simplesmente chegou depois. A história real é muito mais interessante. É uma história de interação. Pessoas transformaram paisagens. A paisagem transformou pessoas. E com o passar do tempo, a floresta cresceu sobre as marcas dessas antigas sociedades. Durante séculos, essas marcas ficaram silenciosas. Até que uma máquina voou sobre as árvores. Um laser atravessou a vegetação. E aquilo que parecia invisível começou a aparecer. E quem sabe o que ainda está esperando para ser encontrado? Talvez a próxima grande descoberta esteja escondida em algum lugar que, hoje, parece completamente comum. Uma pequena elevação, uma linha estranha no terreno, um pedaço de solo mais escuro, uma concentração incomum de determinadas árvores, ou simplesmente uma área da floresta que, por algum motivo, não parece igual às outras. A verdade é que ainda conhecemos apenas uma parte da história. E quanto mais procuramos, mais percebemos que a Amazônia guarda muito mais segredos do que imaginávamos. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que existem ainda grandes cidades, redes de estradas ou outras estruturas antigas escondidas pela Amazônia? E se você pudesse escolher apenas uma coisa para descobrir debaixo da floresta, o que seria? Deixe sua resposta nos comentários. Eu realmente quero saber o que você escolheria. E se você chegou até aqui, significa que também gosta de descobrir os mistérios que estão escondidos por trás das coisas que parecem comuns. Então, se esse vídeo te surpreendeu, deixe o seu like. Inscreva-se no canal para não perder as próximas histórias. E principalmente, continue curioso. Porque às vezes o maior segredo não está em um lugar distante, está exatamente debaixo dos nossos pés. Até o próximo vídeo.